Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos estudando a respeito da vida do rei Davi. Eu acredito que Davi seja um dos 3 personagens mais importantes da Bíblia. Digo 3 porque o mais importante é o Senhor Jesus Cristo. E aí o segundo ou o terceiro fica então por conta de Davi e o apóstolo Paulo. Sem sombra de dúvidas, ele é o segundo personagem mais importante do Antigo Testamento. Davi foi um rei excelente, um homem extremamente habilidoso, um homem talentoso, um homem de um coração extremamente fraterno, sensível, mas ele teve algumas marcas ruins na sua vida. E a Bíblia, ela é tão maravilhosa que não se furta a falar os defeitos dos seus heróis. Ela não falou defeito de Jesus porque Jesus não tinha, mas dos outros certamente fez questão de mencionar. Nós estaremos então lendo 2 textos e posteriormente nós estaremos consultando outros para fundamentar então a nossa proposição. O primeiro texto se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 8, versículo 15, que assim nos diz: Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. O segundo texto que eu quero fazer menção se encontra no capítulo 12 do mesmo livro, versículo de número 10, assim nos diz: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Ambos os textos falam sobre Davi. O primeiro fala sobre as suas qualificações reais. O segundo fala sobre uma sentença da parte de Deus para um pecador, para alguém que transgrediu, para alguém que fez algo desagradável ao Senhor nosso Deus. Ambos o texto trata da mesma pessoa, Davi. E nós queremos, nesse momento, estudar com você sobre o assunto Davi, um ótimo rei, mas um péssimo pai. Nós não vamos nos ater aqui às suas qualificações, visto que foram muitas, conforme nós falamos agora há pouco. Davi foi um rei extremamente vitorioso. Ele se coloca, inclusive, como exemplo dos demais. É comum, na história dos reis, encontrarmos sempre a frase dizendo: rei tal fez o que era bom perante o Senhor, como seu pai Davi. Davi é colocado como um bom exemplo de gestão, um bom exemplo de administração. Mas a Bíblia não se furta em falar sobre os erros, as falhas deste notável personagem. E essas falhas de Davi, assim como as suas qualificações, nos traz exemplo, nos traz instruções para que nós apliquemos nas nossas vidas. Davi era um péssimo pai. Por que razão? Primeiro, porque não contrariava os seus filhos. Veja o que está escrito no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 1, versículo de número 5 e 6. Esse texto trata sobre o seu filho Adonias, que queria usurpar o trono. O texto diz assim: Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Nós percebemos aqui que
A atitude de Adonias foi uma atitude extremamente impensada, egocêntrica, uma atitude errada. Mas o texto nos diz que o seu pai jamais o contrariou, jamais o confrontou. Quem sabe alimentando as suas ideias, os seus desejos obstinados, se calou diante de pensamentos errados. E aqui nós aprendemos como pais que nós não podemos, em hipótese alguma, baixar a nossa cabeça e nem muito menos nos calar diante dos desejos e das pretensões pecaminosas dos nossos filhos. Não podemos tomar como exemplo Davi nesse sentido, que não contrariou o seu filho, que não quis, de uma certa forma, desanimá-lo. E há muitos pais que assim procedem. Há muitos pais que não querem contrariar os filhos, não querem confrontá-los. Às vezes, quem sabe, pensando, não, eu não posso fazer isso, eu não posso atrapalhar o desejo dele, eu não posso contrariar os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos. Davi, ele foi um péssimo pai justamente porque não contrariava os seus filhos, não tinha coragem de falar a verdade, não tinha coragem de abrir os olhos, não tinha coragem de chamar a atenção, não tinha coragem de aconselhá-los. Foi um excelente administrador, foi um rei fantástico, mas a espada não se apartou da sua casa. Alguns dizem que essa situação toda tratava-se da própria punição divina. Claro que sim, mas a soberania de Deus não isenta ou não anula a responsabilidade humana. Davi deveria confrontar Adonias naquele momento. Deveria chamar a sua atenção, mostrar a verdade, abrir os seus olhos. As consequências veio depois. E não queremos aqui nos ater às consequências e sobre esse contexto por conta do tempo. Mas, se você quiser, esteja estudando o contexto do capítulo 1 do primeiro livro dos Reis e você vai perceber o que aconteceu com Adonias por causa da omissão do seu pai. Mas Davi foi um péssimo pai não apenas porque não contrariava os seus filhos, mas porque não disciplinava os seus filhos quando era necessário. Voltemos novamente para o segundo livro de Samuel, agora no capítulo 13, versículo de número 21. Esse texto vai narrar então um dos episódios mais tristes da vida, ou melhor, da família de Davi, onde o seu filho primogênito, Aminon, ele então fica enamorado por sua meio-irmã Tamar e a toma a forças, estupra a sua própria irmã, algo que trouxe sérios problemas para o reinado de Davi. Versículo de número 21 do capítulo 13, assim nos diz: ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Ou seja, Davi tomou conhecimento do episódio. Davi tomou conhecimento do pecado de Aminon. Mas o que ele fez? Apenas ficou irado, triste. Ficou enraivecido, mas inerte à situação. Não disciplinou, não chamou para uma conversa. E o contexto vai nos mostrar o que aconteceu com Aminon. Inclusive despertando ira, ódio por parte do seu irmão Absalão. Não adianta ficar triste, irado, cabisbaixo e não agir.
Um líder precisa tomar decisões. Davi era o líder da sua casa. E o interessante é que Aminon era o sucessor, era o primogênito, era aquele que ia assumir o trono. Mas ele simplesmente deixou de lado a questão e não disciplinou. Meus queridos colegas pais, a disciplina, ela é terapêutica. A disciplina, ela é recomendada por parte de Deus. A disciplina é um ato de amor. Ao disciplinar os seus filhos, não pense que você está castigando ou fazendo mal, muito pelo contrário. Ao discipliná-los, você está exortando, você está podando ou moldando o caráter do seu filho. Leais são as feridas feitas por quem ama. Já dizia o proverbialista Salomão. Disciplinar é necessário, assim como uma cirurgia, assim como um processo cirúrgico. Dói, mas cura. Diversas vezes, quando exortei as minhas filhas, tive que sair para o quarto e chorar, por conta da minha sensibilidade. Mas foi necessário. Hoje eu agradeço aos meus pais pelas muitas correções. Foi necessário para a formação do meu caráter. Aminon deveria ser disciplinado, mas Davi foi omisso. Foi um péssimo pai porque não disciplinou seu filho. Há muitos pais que pecam em não disciplinar os seus filhos, porque quando os filhos não são disciplinados pelos pais, eles são punidos pelo mundo. Punidos. Há uma frase bastante corriqueira, onde as pessoas dizem assim: se os pais não ensinam, o mundo ensina. Eu sou contrário a essa frase. Eu entendo que o mundo não ensina. O mundo pune. Porque ensinamento envolve amor, cuidado, carinho, intenção, motivação. E quem ensina filho é pai. Talvez o que esteja acontecendo é a omissão dos pais. Davi foi um péssimo pai, porque não disciplinou os seus filhos quando foi necessário. Mas ainda há o que se aprender sobre os erros de Davi no que diz respeito à sua paternidade. Davi foi um péssimo pai, não apenas porque não contrariou os seus filhos, porque não contrariava os seus filhos, não apenas porque não disciplinava os seus filhos, mas porque não se aproximava dos seus filhos. Ainda neste mesmo livro, no segundo livro de Samuel, no capítulo 14, versículo 28, nós vamos passar uma página à frente e vamos ler o versículo 28, que diz assim: tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei, a face do seu pai. Eu vou contextualizar para você. Aminon não foi disciplinado. Cometeu um pecado possuindo a sua própria irmã. Seu pai não disciplinou, mas o seu irmão, Absalão, isto é, irmão de Aminon e Tamar, ele ficou extremamente revoltado e quis fazer justiça com as suas próprias mãos, de modo que arquitetou o assassinato do seu irmão Aminon. O rei ficou sabendo disso. E o que ele fez? Expulsou Absalão. Não quero conta. Absalão posteriormente voltou e ficou 2 anos sem vir à face do rei. Isto depois de um tempo em que Absalão passou com seus parentes maternos. Quando ele volta, o rei aceita ele voltar para a terra, mas não perdoou, não se aproximou, não quis ver o seu filho Absalão. Mais uma vez aqui, Davi erra como pai, porque não se aproximou do filho. Claro que o que Absalão fez foi errado,
Foi um erro grave, tanto quanto ou pior do que Aminon, porque este arquitetou a morte do seu próprio irmão. Mas Davi deveria aproximar-se do seu filho, exortá-lo, discipliná-lo, mas era preciso aproximar-se. E aqui eu quero também trazer para todos nós pais esta aplicação. Por mais errado, por mais pecador que sejam os nossos filhos, não podemos abandoná-los. Nós precisamos nos aproximar deles para corrigi-los, para restaurá-los, para fortalecê-los. Nós vamos entregar ao mundo? Não. Errou, tem que pagar. Mas eu vou estar presente. Eu quero conversar com você. Eu quero lhe exortar. Mas eu quero lhe restaurar. Porque é assim que Deus faz conosco. Quando nós pecamos, Deus nos joga fora? Não. É bem verdade que ele não inocenta o culpado. E Davi não deveria inocentar. Mas Deus, ele oferece a sua destra na esperança de que nós sejamos restaurados. Vejamos o exemplo da história contada por Jesus, a parábola do filho pródigo. O filho que resolveu pedir ao seu pai a sua parte da herança. Saiu. Depois voltou arrependido. E como ele foi recebido pelo pai? De braços abertos. Claro que a situação, ou o pecado, o erro, a ação foi diferente. Mas o amor cobre multidão de pecados. Olhando sempre para o que Deus fez para conosco. Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo errados, não podemos virar as costas para os nossos filhos. Precisamos sim discipliná-los, exortá-los, concordar com que eles paguem pelo erro. Mas é preciso estender a destra na esperança de que eles sejam restaurados, reerguidos e transformados para a glória de Deus. Meus amados irmãos e amigos que estão nos assistindo ou nos ouvindo, são lições para mim como pai, para você, como pai, como mãe, como líder. Nós precisamos tomar como exemplo essas atitudes. Digo, não o exemplo ruim, mas aprender com os erros dos outros também. Davi foi um ótimo rei, mas um péssimo pai. Que nós possamos refletir sobre tudo isso. Eu quero concluir com uma frase bastante corriqueira, que diz assim: nenhum sucesso pessoal ou profissional justifica o fracasso da família. Davi sofreu muito por causa da sua família. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus lhe dê sabedoria para dirigir o seu lar. Que Deus lhe dê forças para que você saiba conduzir bem a sua casa, pautando o seu ofício com amor, verdade, justiça, misericórdia, compaixão, porque são essas coisas que Deus utiliza para tratar de cada um de nós. Deus abençoe a tua vida e a tua família, meu irmão, em nome e por amor de Jesus.